Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça em cada coração. Amém, meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos iniciar este culto desta noite, mais uma vez aí, com a oração. Muito bom estar com os irmãos. Você pode mandar o seu pedido através da internet. Nós vamos orar. Muitas vezes não dá para lermos os pedidos, não é? Mas certamente, se você coloca os seus pedidos de oração, nós oramos por esses pedidos. Então, muito bom tê-los aqui conosco nesta noite, para cultuar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar na tua casa, Senhor Deus, com os nossos queridos irmãos, para que juntos possamos te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar com liberdade em nosso país. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Em nome do Senhor Jesus, dirige com o teu Espírito Santo tudo o que aqui vamos fazer nesta noite. A ministração da tua palavra, os cânticos, as orações que serão feitas neste lugar. Que tudo seja para exaltar o teu nome e também para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que diz assim: os teus olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. E de fato é assim, não podemos esconder nada do nosso Deus. Vamos louvar a Ele nesta noite. Glória a Deus. Louve ao Senhor também aí da tua casa. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais, bem mais além do que eu possa imaginar. Teus olhos sobre mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Bem mais além do que eu posso
tua fidelidade leva a minha vida mais, bem mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que bom estarmos diante de um Deus que tudo pode ver, que sonda o profundo dos nossos corações. Amém? E eu peço a essas pessoas que estão assistindo que possam colocar o seu pedido de oração, dá o seu like, tá certo? Dê o seu like. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos pedir ao Senhor, porque Ele contempla as nossas necessidades, né? Vamos orar então. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, colocando diante do Senhor a vida dessas pessoas. Ó Deus, cada necessidade, cada pessoa, Pai querido, que colocou seus pedidos aqui pela internet, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor, encarecidamente ao Senhor, que o Senhor esteja contemplando cada necessidade. Te peço por aqueles que estão desempregados, que ainda estão sofrendo os efeitos da pandemia. Em nome de Jesus eu oro, eu te peço por todos, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor é que nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós suplicamos por aqueles que estão pela internet. Ó Pai, se tem alguém angustiado, se tem alguém triste, se tem alguém desanimado na fé, que o Senhor esteja, ó Deus, tratando essa vida, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós. Nós queremos ser melhores homens, melhores mulheres de Deus. Ó Pai querido, completa a obra que o Senhor já começou na vida de cada um de nós. Ó Deus, que a tua palavra, que não volta vazia, possa atingir o mais profundo dos corações nesta noite, e que sejamos alimentados, e que teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Esse cântico diz assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois só tu és o Deus eterno, Senhor de toda a terra e céu. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Queremos nos prostrar, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, é grande o nome do Senhor, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor das nossas vidas. Um aviso rapidinho para os irmãos aqui, não é? Um aviso com respeito a dízimos e ofertas. Vamos cantar aquele cântico firme nas promessas, e depois desse cântico nós teremos a meditação na palavra do Senhor. E você que está em casa, não esqueça da tua contribuição, porque a igreja do Senhor Jesus neste lugar tem as suas responsabilidades, despesas fixas, não é? E tudo mais. Graças a Deus pela tua vida, porque você não tem deixado faltar na casa do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pelas ofertas que foram colocadas aqui no gasofilácio nesta noite. Obrigado por esses irmãos que sempre têm contribuído com a Tua obra neste lugar. Obrigado, Senhor, e que o Senhor continue abençoando, como tem feito, a vida de cada um desses Teus servos e servas que sustentam a Tua obra neste lugar. Aqueles, Pai, que estão sem condições de contribuir, que o Senhor esteja contemplando a vida de cada um deles, para que eles possam, ó Deus bendito, Deus eterno, eles possam ter condições de contribuir.
Em nome de Jesus, pedimos pela tua palavra, que será agora explanada, que possa alcançar corações, que possa nos alimentar. Te peço por todos aqui que estão na mídia aqui nos ajudando, por aqueles que estão pela internet, todos nós possamos nos alimentar da tua palavra, que nunca volta vazia. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Vamos ler. Está escrito aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, 12, 1 e 2. Está escrito em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o nosso Senhor. Amém? Carta de Paulo aos Romanos. Nós sempre fazemos menção a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Paulo que escreveu, dentre as 27 cartas escritas no Novo Testamento, 13 são de Paulo, e dentre essas 13 está aos Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito do culto racional, e ele fala a respeito da vontade de Deus. E nós vamos, no decorrer desta mensagem, falarmos a respeito exatamente disto, não é? Vamos classificar, vamos esmiuçar um pouquinho, quando a palavra do Senhor diz a respeito da vontade de Deus, as características da vontade de Deus, que conforme nós lemos aqui, ela é primeiramente boa, depois ela é agradável e depois ela é perfeita. Vontade de Deus. Primeiramente, vamos dividir essa vontade em duas partes, não é? A vontade de Deus, ela pode ser soberana e ela pode ser também permissiva. Amém, meus irmãos? A vontade de Deus pode ser soberana, não é? E ela pode ser a vontade permissiva. Queridos e amados irmãos, o melhor para nós, o melhor para a humanidade, é que nós entendamos primeiramente a vontade, essas duas formas de vontade de Deus, o valor que tem a vontade soberana de Deus sobre a vida de cada um de nós, e como essa vontade soberana, ela a cada dia, olhando para a humanidade e até mesmo olhando para o povo que se diz povo de Deus, para o povo que se diz que é cristão, não é? E a cada dia nós percebemos como é raro esta vontade, nós acharmos esta vontade soberana na vida das pessoas. E por incrível que pareça, e para nossa tristeza também, por que não dizer, a vontade permissiva, que não é o melhor para nenhum de nós, é o que nós mais vemos acontecer. E a vontade permissiva é aquela que não seria aquela que Deus desejaria para nós, mas por conta da democracia que encontramos no Deus que nos serve, que nos salvou, aliás, o Deus que nos tirou, nos livrou da morte, do pecado, do juízo,
o Deus a quem nós servimos, por assim dizer. Então, irmãos queridos, Ele deseja que nós entendamos a diferença entre uma e outra, e que possa predominar em nossas vidas esta vontade que seja soberana. Mas nós encontramos muito nas pessoas que nos cercam e até no meio do povo de Deus a vontade permissiva, que é aquela vontade que Deus até permite, mas que não se alegra com ela em nossas vidas. Permite porque Ele não criou robôs, Ele não criou pessoas já sem direito de escolha. Ele dá esta liberdade até mesmo para as pessoas escolherem as coisas que não deveriam escolher. Pois bem, esta vontade do Senhor, a vontade soberana e a vontade permissiva, este jeito que Deus nos faz entender o que de fato é melhor para nós. Então nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da vontade soberana de Deus para cada um de nós. No conceito de Deus, a vontade boa, agradável e perfeita. Então é uma dessas características da vontade de Deus, é que ela é boa. E ele começa dizendo assim, o verso 1 de Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a primeira característica da vontade de Deus, que é boa, ela só pode ser notada por cada um de nós, só pode ser identificada quando nós entendemos esse versículo 1, que diz assim, Paulo pedindo aos irmãos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós só vamos entender a vontade de Deus como boa para nós. E o grande problema é nós não identificarmos a vontade soberana de Deus para nós. Porque para nós entendermos essa vontade soberana de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que o culto racional envolve o corpo, envolve a vida, envolve os nossos sentimentos mais profundos. Amém, meus irmãos? Envolve o nosso íntimo do nosso coração. Como está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, de 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Para nós entendermos que a vontade de Deus soberana, ela é boa, nós precisamos entender essa questão do culto racional, de não é um momento que a gente chega aqui e faz um culto e a gente sai daqui, e daí o que nós falamos aqui, o que nós vivenciamos aqui, não tem nada a ver com o que está na nossa vida prática. Isso aí não é culto racional, isso aí não é compreensão da vontade soberana de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade soberana de Deus, ela é boa. Amém, meus irmãos? Ela é boa. E para entendermos como é que ela é boa, e para distinguirmos essa bondade da vontade de Deus para nós, é necessário que nós, assim como Paulo falou, nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso significa, isso tem a ver com a vida inteira. E às vezes as pessoas
querem viver uma vida separada, sabe? Assim, eu tenho uma vida no trabalho assim, e outra vida em casa de outro jeito, e eu tenho uma outra vida em outro lugar de outro jeito. E alguns entendem que essa vontade soberana de Deus tem a ver, essa vontade que é boa, tem a ver com o meu conceito de bondade. Mas a vontade soberana do Senhor, ela é boa de acordo com o conceito de bondade do Senhor. Amém, meus irmãos? Não é de acordo com o meu conceito de bondade. Meu conceito de bondade é fraquinho. Meu conceito de bondade é falho. A vontade de Deus, ela é boa para nós, de acordo com o conceito de bondade de Deus. Por isso nós vamos ler ainda aqui, que está em Eclesiastes, né? Que diz assim, Eclesiastes 11, de 9 a 10, fala assim: escuta, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Amém, meus irmãos? Então, o entender a bondade da vontade de Deus soberana é nós entendermos que isso tem a ver com a vida prática, com o que a gente faz na prática. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer uma outra coisa, façamos para a glória de Deus. Amém? Façamos para a glória de Deus. Nós não temos duas vidas, nós temos uma vida com Deus, e a vontade dele soberana, para que nós entendamos essa vontade soberana dele sobre as nossas vidas, nós precisamos entender esses textos, que tem um grupo que falando da liberdade que Jesus nos dá, partiram para a libertinagem, e agora a coisa está ficando cada vez mais séria, coisas estão sendo admitidas, coisas que não, antigamente era pecado, agora já não é mais. Mas o que a Bíblia diz, que a vontade de Deus para se cumprir em nós, que é boa, perfeita e agradável e perfeita, nessa ordem, nós precisamos entender que isso envolve vida. A vontade soberana do Senhor, ela só vai, nós só vamos entender ela quando nós entendermos que isso aí tem a ver com culto racional, que é prestar um culto ao Senhor com a vida, e é vivo, e é santo, e é agradável a Deus. Isso tem a ver com o nosso cotidiano. Mas a vontade soberana do Senhor, ela não é só boa, ela é agradável, também ela é agradável. E para nós entendermos a agradabilidade da vontade de Deus, que é a vontade soberana para as nossas vidas, nós vamos ler Provérbios, no capítulo 6, versos 16 a 19. E para entendermos o que é agradável para Deus, nós precisamos entender o que é desagradável a Deus. E Provérbios, no capítulo 6, de 16 a 19, diz assim: estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Pode passar. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Essa aí não precisa, é só até o verso de número 19, tá? Pois bem, o que nos faz entender o que
agradável na vontade de Deus. Exatamente o contrário, diz assim: Deus abomina, isso é desagradável a Ele. Então, para nós entendermos a vontade dEle, que é boa, que é agradável, precisamos entender que Ele odeia essas coisas. Amém, meus irmãos? Para nós entendermos o que é agradável, que é agradável segundo o conceito dEle, e não segundo o nosso próprio conceito. E diz também, Salmo 37, de 4 a 5, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, e ele tudo fará. A palavra do Senhor diz assim. Então, para nós entendermos o que é agradável, o que é primeiro bom, o que é depois agradável a respeito da vontade dele para nós precisamos entender estas coisas, esse deleite no Senhor. Tem gente querendo entender a vontade de Deus, que é boa, é soberana, perfeita e agradável. Tem gente querendo entender e não consegue, porque não entende que para você desfrutar da vontade soberana do Senhor, e não só da permissiva, é necessário deleitar-se no Senhor, entregar o seu caminho a Ele, confiar nele. É isso que traz para cada um de nós a certeza de que estamos, queridos e amados irmãos, estamos na vontade soberana do Senhor, a partir do momento que a gente se deleita nesse Deus. Então, ela é boa, ela é agradável e ela é também perfeita. João 13:7, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Isaías, no capítulo 55, verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, a vontade de Deus, boa, perfeita, boa, agradável e perfeita, ela só será compreendida quando nós tivermos dentro do nosso coração esses conceitos bem definidos a respeito da vontade soberana do Senhor. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós não conseguimos distinguir a vontade soberana do Senhor. Nós não entendemos. A vontade soberana do Senhor está sendo realizada na nossa vida e nós não compreendemos. Porque os discípulos tinham essa dificuldade também. Os apóstolos tinham essas dificuldades também, de saber, puxa vida, não estou entendendo. E quando a vontade soberana do Senhor vem sobre a nossa vida, muitas vezes nós não entendemos, porque o que nós mais vemos é a vontade permissiva. A vontade soberana, ela é mais rara, e muitas vezes o Senhor quer realizar a vontade dele soberana sobre as nossas vidas, porque esta é boa, esta é perfeita, esta é agradável. Amém, meus irmãos? Ela é boa, perfeita e agradável. E por conta disto, nós não entendemos. Fala, mas vem cá, essa vontade do Senhor boa, perfeita e agradável não bate com o meu conceito de bom, nem de perfeito e nem de agradável. Não bate. Eu não consigo entender. Na maioria das vezes, o que Deus quer que nós entendamos, que requer da nossa parte, que nós entendamos que isso envolve culto racional, para nós entendermos a vontade dele. Isso envolve, meus queridos e amados irmãos, envolve que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer uma outra coisa, façamos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E como diz a palavra do Senhor também, é necessário que nós nos deleitemos no Senhor, para entendermos, para compreendermos que a vontade soberana do Senhor está sendo
está sendo realizada em nossas vidas, e que o Senhor se digne a esclarecer em nossos corações a sua vontade soberana, e que haja uma insatisfação espiritual, mental, emocional, haja uma insatisfação todas as vezes que nós estivermos experimentando apenas as vontades permissivas do Senhor. Porque Romanos, no capítulo 1, fala que o Senhor, por conta daquelas pessoas já não estarem obedecendo a eles, estavam cultuando, estavam reverenciando mais a criatura do que o Criador. E o texto lá de Romanos capítulo 1 diz assim, que o Senhor os entregou aos seus próprios deleites, aos seus próprios desejos, a vontade permissiva, para que eles, aquelas pessoas, se desonrassem entre seus corpos. Não era a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que muita coisa ruim esteja acontecendo, até mesmo na vida do povo que se diz de Deus. Mas o Senhor está permitindo algumas coisas, pela sua vontade permissiva, com tristeza no coração. E cada dia nós vemos posições diferentes de líderes, de teólogos e de pastores admitindo coisas que a Bíblia diz que não pode ser assim. Não pode ser assim. Formação de família, a mudança da formação da família, como o Senhor lá no Jardim do Éden determinou, homem, mulher, dali surge um filho, uma filha, e essas coisas têm sido diariamente, acontece algo que muda isto, porque a vontade soberana do Senhor não está sendo compreendida. Ela tem sim, e para que seja compreendida, o Senhor diz assim: olha, o que faço não entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes Deus agindo com a sua vontade soberana, e às vezes a gente sem entender. Conta-se uma história, já estamos caminhando para a finalização. Conta-se uma história de um homem que entrou correndo no aeroporto lá, atrasado, e aí houve um imprevisto, tal, ele atrasou, e daqui a pouco não foi possível ele entrar no portão de embarque. E aí disse: não, o senhor não pode mais, porque o senhor perdeu o voo. E ele ficou lá se lamentando: meu Deus, por que aconteceu isso? E aí, infelizmente, aconteceu um acidente. Todos que estavam naquele voo vieram a morrer. E aquele homem começou a entender que muitas vezes, Deus está nos dando alguns livramentos, e nós não entendemos. Deus está realizando a vontade dele na nossa vida, e nós não estamos entendendo, porque a vontade que é boa, é perfeita, ela é agradável, não segundo os nossos conceitos, mas segundo os conceitos do Senhor. Por isso que o profeta Isaías diz assim: os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Por isso entendamos, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui presente, procure entender, peça discernimento ao Senhor, para compreender a vontade soberana dEle, que vem como boa, que vem como agradável, que vem como perfeita, segundo Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te faça compreender a sua palavra nesta hora.